Olá, matemáticos! Eu sou o professor Carlos e na aula do Matemática de hoje nós vamos falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Inicialmente, vamos conhecer o que é um triângulo retângulo. Na aula sobre triângulos e suas classificações, nós vimos que triângulo retângulo é todo triângulo que possui um e somente um ângulo reto, e os outros dois ângulos obedecendo à condição inicial, onde a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. O triângulo retângulo ele é o único que assume nomes específicos para as medidas dos seus lados. Então, vamos conhecê-los. Perceba que o lado BC do meu triângulo, ele recebe o nome de hipotenusa. Ele é o maior lado do triângulo retângulo. Ele também recebe uma outra referência. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que está de frente ao ângulo de 90 graus. Então, com essas duas referências, a gente caracteriza a hipotenusa. É o maior lado do triângulo retângulo ou o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados do triângulo nós chamamos de catetos. Perceba que os catetos formam o ângulo de 90 graus. Bom, os vértices do triângulo nós representamos por letras maiúsculas e as medidas dos seus lados por letras minúsculas. Perceba, a medida A, a hipotenusa, e as medidas B e C, os catetos. Destacamos aqui no triângulo o ângulo alfa. Para esse ângulo alfa, nós vamos destacar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Nós já vimos que cateto oposto é aquele que está de frente, que se opõe à medida do ângulo. Então, o lado BA, ou de medida C do nosso triângulo, nós chamamos de cateto oposto ao ângulo alfa. E o cateto de medida B, o lado AC do nosso triângulo, nós vamos chamar de cateto adjacente. Só destacando, a palavra adjacente quer dizer estar ao lado, ser vizinho à medida do ângulo. Então, quem é o lado que está vizinho ao ângulo alfa? É exatamente o cateto B, ou o lado do triângulo AC. Bom, com essas referências, nós podemos montar agora o que chamamos de razões trigonométricas nesse triângulo retângulo. Só lembrando que razão é toda divisão entre dois números. Bom, nós temos aqui o seno do ângulo alfa. Nós vamos fazer referência ao ângulo alfa. O que é o seno de um ângulo no triângulo retângulo? Para qualquer ângulo, o seno desse ângulo será o cateto oposto dividido pela hipotenusa do triângulo. O que vamos definir como sendo cosseno, e é assim que nós escrevemos a sua abreviação, a sua simbologia matemática. Cosseno do ângulo alfa será o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, com essa simbologia, tangente do ângulo alfa, será o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Pronto. Essas três relações são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Repetindo, seno do ângulo alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno do ângulo alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente do ângulo alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Perceba que eu destaquei o ângulo alfa no meu triângulo retângulo e fiz referência aos catetos oposto e ao cateto adjacente. Você poderia ter feito também referência ao outro ângulo do triângulo retângulo, que nós vamos nomear aqui como sendo o ângulo beta. E aí você pode definir essas três relações também para o ângulo beta, é claro que fazendo as devidas referências. Quem é o cateto oposto, no nosso caso aqui, seria o lado AC de medida B, e o cateto adjacente de medida C
e lado BA do nosso triângulo. Então, para você definir essas três relações, você tem que referenciar um ângulo e as medidas dos catetos, oposto e adjacentes a este ângulo. Bom, finalizada essa parte da aula, nós vamos aplicar isso em um problema. Como aplicar, então, seno, cosseno ou tangente numa situação problema? Bom, fiz uma figura aqui, contextualizando essa situação. Queremos calcular a altura dessa torre, sabendo que o pirata enxerga o topo da torre segundo um ângulo de 35 graus medido com a horizontal. Esse ângulo sempre é referência do ângulo de visão com a horizontal. É destacado também que a distância da base da torre até o pirata é de 40 metros. Bom, com toda essa situação, nós vamos identificar o que temos no nosso problema e o que queremos calcular. Bom, verifique que a figura formada é um triângulo retângulo, então podemos fazer referência a todas essas relações que nós montamos. Nós temos a hipotenusa do triângulo retângulo, porque está exatamente oposta ao ângulo de 90 graus. Nós temos aqui o cateto oposto ao ângulo de 35 graus e o cateto adjacente ao ângulo de 35 graus. Foi fornecido o cateto adjacente e ele quer que calculemos o cateto oposto. Agora você faz essa pergunta para você. Qual dessas relações que utiliza cateto oposto e cateto adjacente? Verificando nas nossas anotações, é exatamente a tangente do ângulo. Então, vamos calcular. Quem é a tangente de 35 graus? Professor, mas quanto vale a tangente de 35 graus? Eu preciso ter isso gravado? Não. Para ângulos de 1 grau até 89 graus, nos livros didáticos, nos materiais de cursinhos, são sempre fornecidos tabelas do seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Em outras aulas, nós vamos trabalhar ângulos notáveis, mas isso fica para outras aulas. Então, quando forem fornecidos alguns ângulos entre 1 e 89 graus, o material tem que trazer lá no cantinho os dados, seno, cosseno e a tangente com a medida para esses ângulos. No nosso caso, foi fornecido tangente de 35 graus como sendo 0,700. Nós podemos até eliminar esses dois zeros aqui. Então, seria 0,7. Obedecendo à nossa relação, à nossa razão trigonométrica, nós temos cateto oposto, de medida h, dividido pelo cateto adjacente, que mede 40 metros. Fazendo uma pequena proporção, resolvendo essa proporção, h vezes 1, h. 40 vezes 0,7, você faz essa conta facilmente e verificamos que a altura da torre é exatamente igual a 28 metros. Pronto, utilizamos as hipóteses do nosso problema, os dados fornecidos e os cálculos necessários para encontrar o que foi pedido no problema. Agora é com você. Faça suas anotações, revise todo o conteúdo trabalhado nessa aula e afixe bem. Esperamos que nos próximos vídeos possamos contribuir ainda mais. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.